Pronto, começou a gravação. Bom dia, né, a todos, né? Vamos começar, né, mais um colóquio, né, que faz parte é uma das iniciativas, né, do programa de pós-graduação em Engenharia Física, o FRPE, do campus da UAXA, né? E hoje a gente está, né, com um colóquio que vai ser ministrado pelo professor Leandro Cássio de Paula, certo? O Leandro, ele tem doutorado e mestrado na área de engenharia mecânica, na área de materiais e processos de fabricação pela Universidade Estadual de Campinas, possui a graduação em tecnologia mecânica, com ênfase em projetos pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Atualmente realiza pesquisas na área de processamento de ligas metálicas, semissólido, né, que é tema, né, desse colóquio. E também, né, quero saudá-lo, né, que ele é o mais novo professor da área de metais, né, do curso de Engenharia de Metais, né, da UAXA, né, seja bem-vindo, certo, Leandro, tanto à unidade, né, e seja bem-vindo também nessa participação aqui do colóquio. Eu agradeço, em nome do programa, pela sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco, né, nesta manhã, certo? E aí você fica à vontade, a sala é sua. Obrigado, Verônica. Eu que agradeço pela oportunidade de estar participando desse colóquio e espero em breve conhecer todos vocês, que por enquanto, devido à pandemia, apenas conheço apenas alguns, né? E os demais via EAD, mas quem sabe assim que terminar já posso conhecer todos vocês, né? E agradeço aí a oportunidade e espero fazer uma pequena contribuição ao programa. Bom, o tema de hoje é o tema que eu venho pesquisando, né, pela Unicamp e pela tecnologia de processamento de metais semissólidos. No caso, hoje, né, eu vou estar passando para vocês um breve histórico, o que é tixoconformação, o que é refundição, os tipos de matéria-prima que a gente trabalha com a Tixo, né, com a tecnologia de semissólido. Um exemplo seria essa análise termodinâmica, análise morfológica, a análise reológica e um exemplo de aplicação. Eu estava pensando, assim, de maneira geral, apresentar toda a teoria, né, e no final deixar um exemplo, mas eu acredito que algumas etapas seja melhor explicando, né, e desenvolvendo o assunto, e ao mesmo tempo já ir apresentando um exemplo didático, no caso, eu acredito que fique mais fácil o entendimento, né. Então, por exemplo, a tecnologia de semissólidos ela foi descoberta no MIT, meu professor Flemings, ele é professor ainda lá, atual, né, desenvolve ainda pesquisas nesse ramo, foi descoberto na década de 70, enquanto ele estava estudando o surgimento de trincas desculpa, enquanto ele estava estudando a reologia, né, técnicas de contração utilizando a liga de estanho-chumbo, ele descobriu alguns fenômenos que modificou essa morfologia, e aí ele resolveu se empenhar, né, tentar entender o que aconteceu ali num outro tipo de estudo que ele estava realizando, nesse comportamento novo, né, até então, e aí ele resolveu se empenhar, estudar mais a fundo o que seria esse comportamento estranho até então, e ele acabou descobrindo uma forma da gente trabalhar com metais no seu estado pastoso, né? Então, basicamente, quando eu trabalho com uma tecnologia semissólida, eu tenho uma porcentagem de fração líquida que eu preciso estipular, né, de acordo com o meu processo, com o tipo de material, que basicamente eu trabalho numa zona intermediária, né, entre o estado líquido e o estado sólido, sendo parcialmente diferente, né, de quando eu trabalho com uma fundição convencional, que eu trabalho com 100% líquido. Então essa seria basicamente a grande diferença aí. Vocês podem ver nessa imagem inferior aqui do lado direito, que o material, o billet, aqui ele se encontra no estado pastoso, semissólido, e que se ele ficar em repouso, ele se comporta como sólido. E ao momento que eu aplico uma tensão, exerço uma força nele, ele se comporta como
como um material pastoso, né? É um fluido não newtoniano. Então, vocês podem ver que ele é facilmente manipulável, né? Você pode, com a tenaz, manipular ele com uma espécie de uma pazinha aqui, que nem está aqui nas imagens, você consegue conformar ele como se fosse um aspecto de uma manteiga, né? Então, essa seria a grande diferença, a grosso modo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, hoje a gente não tem uma gama muito grande de ligas, né? Em tixoconformação ou em reologia. Então, por isso que ainda é um campo a ser estudado, né? Por exemplo, hoje a gente tem, hoje nós trabalhamos com liga de magnésio e ligas de alumínio. 92% do que hoje é utilizado no mercado são apenas de liga 356, 357 e a 355. Então ainda é baixíssimo essa porcentagem em relação à quantidade de liga, né? Então ainda tem muito trabalho a ser feito e tem um campo de aplicação enorme, né? Começou a se utilizar no ramo automotivo apenas nos anos 90, em substituição a alguns materiais mais pesados, né? Principalmente na parte de suspensão, em carcaças de motores. Então, cada vez mais ele tem aumentado essa porcentagem, mas ainda é considerado muito, muito pequena, né? Tanto em relação à quantidade dessas ligas, quanto em relação às aplicações. Basicamente, eu tenho duas rotas, né, de trabalho. Uma é chamada de reofundição, outra de fixofundição. A reofundição é quando eu trabalho essa matéria-prima, porque toda matéria-prima para fixoconformação ou reofundição, ela tem que ser refinada, né? Uma vez que todas as etapas seguintes, elas são dependentes dessa microestrutura inicial. Então, por exemplo, quando eu trabalho com a reofundição, eu tenho que produzir essa matéria-prima refinada. Depois, esse material ele sofre um tratamento térmico, né? E depois ele é conformado. Então, nessa reofundição, eu faço o preparo dessa matéria-prima, com ela saindo da condição 100% líquida, né? Eu faço o preparo dessa matéria-prima, depois eu resfrio esse material até a zona semissólida que eu desejo trabalhar e faço essa conformação, tudo numa única etapa. Já a tixoconformação, não. Existem as mesmas etapas, só que, por exemplo, eu produzo a minha matéria-prima refinada, resfrio o material, né, em formato de billets ou de barras. Depois, numa outra etapa, posteriormente, eu vou fazer o reaquecimento dessa matéria-prima já refinada, faço o tratamento térmico dela, aí a microestrutura fica globularizada e depois eu faço o processamento mecânico, né? Seja forjamento, tixofundição. Então, essa é a diferença conceitual entre réu e tixofundição. Aqui graficamente em relação a tempo e temperatura, né? No lado esquerdo eu tenho a obtenção dessa matéria-prima refinada, né? A mais refinada possível. Depois é feito o tratamento térmico e o processamento, né? Ao mesmo lado que a tixoconformação do lado direito, eu tenho primeiro a obtenção dessa matéria-prima e posteriormente o processamento. Existem alguns tipos de tixoconformação, né? Desculpa, alguns tipos de processo, tanto em relação a como eu vou refinar essa matéria-prima, posteriormente os reaquecimentos, né, e a homogeneização, e os tipos de processamento no estado semissólido, seja tixo-extrusão, tixo-forjamento. Então eu tenho inúmeros processos. O que muda basicamente, fora a prensa, fora o método utilizado, o tipo de processo, é a porcentagem de fração líquida. Então o tixofundição é o que eu trabalho com maior porcentagem líquida, né? O tixoforjamento numa fração intermediária de fração líquida, entre 30% e 50%, e a que eu trabalho com maior fração sólida seria a tixoextrusão, entre 10% e 50%. Aqui são alguns exemplos, né, de tixofundição de peças. Basicamente são tudo peças estruturais. Por exemplo, a junta de direção, parte de suspensão,
tem suporte de motor e carcaça de rolamento. Então, infelizmente, a maioria das aplicações é no mercado europeu e americano, asiático também, em relação a carcaças de motores e indústria naval. E no Brasil, infelizmente, por enquanto, são mais carros importados, né, mais produtos importados. Aqui está um exemplo de uma, por exemplo, desculpa, se eu for produzir uma peça fundida, um lingote, um billet, eu não fizer nenhuma intervenção, nenhuma alteração nesse crescimento dessa microestrutura, eu vou ter, consequentemente, uma microestrutura bruta, né, de grãos grandes e dendríticos, como a imagem colorida aqui do lado direito superior. Então, isso é uma estrutura bruta, sem nenhuma intervenção de um lingote recebido pela usina. Só que, por exemplo, como eu tinha dito, eu preciso de uma microestrutura refinada, né? A mais refinada possível, tendendo a ser globular ou equiaxial. Então, na parte inferior, é uma microestrutura final, que é o que eu desejo, né? Ter esse produto. Então, eu tenho que alterar essa microestrutura bruta, tendendo a deixar ela o mais refinado possível. Então, existe alguns métodos, né, que eu vou interferir nesse crescimento natural, vamos dizer assim, né, e para que eu possa ter um produto final satisfatório, né, e as etapas seguintes adequadas, né. Então, por exemplo, eu tenho, desculpa, uma microestrutura mais refinada possível, me permite obter uma isotropia em relação às propriedades mecânicas, né, uma vez que o tamanho de grão, com menor tamanho de grão, tem maior propriedade mecânica, como a relação que a equação de Hall-Pett permite fazer, né, em relação, basicamente, à tensão de escoamento. Só que eu tenho que levar em consideração não apenas o tamanho dos grãos, né, e sim a sua forma, as fases existentes naquela microestrutura, as segregações, o formato e a quantidade de porosidade, espaçamentos interdendrítico, né, espaçamento primário e secundário, e com isso eu consigo correlacionar, né, em relação à minha microestrutura, o limite de resistência à tração, escoamento, a ductilidade. Então eu tenho inúmeras propriedades que eu consigo correlacionar em relação a esse tamanho de grão. Então por isso ele é muito importante, focando nessa isotropia, né. Então os métodos que a gente utiliza muito, que a gente até chegou a comparar ao longo dos estudos relacionados a Tixo, seriam os agentes químicos, né, utilizando nucleantes de titânio, boro, nióbio boro, mas tudo isso existem alguns parâmetros, né, de processo que a gente precisa controlar. Por exemplo, a porcentagem e peso que a gente precisa aplicar para ter um refino satisfatório, uma vez que, embora seja baixa essa porcentagem que é utilizado para a gente fazer o refino, ela acaba alterando sensivelmente a composição química dessa liga utilizada. Então, dependendo da aplicação que eu vou realizar, esse um método acaba sendo desvantajoso, né? Então, ele infelizmente altera relativamente pouco essa composição, mas tem uma alteração. Então, eu adicionando esses agentes químicos, eu tenho um estímulo externo, né? E eu acabo aumentando os sítios de nucleação desse material, e assim eu tenho uma nucleação heterogênea e tendência a ter uma microestrutura, um material mais refinado. Então, com isso, indiretamente, eu tenho o benefício da diminuição dessa quantidade de porosidade, uma vez que eu tenho menores ramos dendríticos, né? E os poros tendem a migrar para esses espaçamentos dendríticos e também nesse otético solidificado ali próximo aos contornos de grãos, né? Um outro método muito utilizado é o agente, são os agentes físicos, né? E aí eu tenho vários tipos, como por exemplo agitação eletromagnética, que quando eu ligo o equipamento, essa agitação eletromagnética ela passa, né, através desse lingote, desse alumínio, correntes convectivas, e acaba interferindo nesse crescimento dendrítico, né,
aumentando-se assim os sítios de nucleação nesse lingote, ou nesse billet produzido. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho uma lingoteira, né? Não contínua, resfriada a água, e que quando a gente verte o metal, essa corrente convectiva ela acaba quebrando nesse crescimento. Existem também os agentes físicos, né? Aqui foi colocado lembra o pá de uma batedeira, mas apenas simbolicamente, né? Mas é basicamente isso, você faz a agitação mecânica nesse metal, né? E você acaba quebrando esses ramos dendríticos. Existem inúmeras técnicas, inúmeras ferramentas também em relação a essa pá, né, nessas pás, uma vez que, por exemplo, o alumínio ele é extremamente corrosivo, né, então não basta apenas fazer uma agitação, colocar qualquer material aqui nessas pás, porque o alumínio vai acabar corroendo esse material e acaba contaminando a liga, né? Então, existem inúmeros fatores que a gente tem que levar em consideração. Do lado direito aqui tem também um engotamento contínuo, né? No qual a haste, você controla a vazão subindo e descendo ela, e ao mesmo tempo ela tem um movimento giratório. Existe o ultrassom, que foi o último tema de pesquisa pela Unicamp, né? Meu. A gente fez o tratamento por ultrassom de refino. Então, basicamente, você tem um transdutor, um sonotrodo, né? E esse sonotrodo ele entra em contato com o alumínio nesse cadinho, e via cavitação, ele cria algumas ondas de propagação, né? E isso acaba fazendo o refino do material e, ao mesmo tempo, a desgaseificação dele. Então, existem também alguns parâmetros que você pode alterar. Ele é um método simples, né, e barato de você estar fazendo esse refino do material, e, ao mesmo tempo, permite a gente controlar algumas coisas, e isso interfere diretamente nessa eficácia. Como, por exemplo, a temperatura desse sonotrodo. Quanto mais ele tender a temperatura ambiente, menor é o tamanho de grão, né, desse material final. Então, basicamente, a gente trabalhou com ele a temperatura ambiente para obter diretamente os menores tamanhos de grão possível. Existem algumas pesquisas feitas aqui do lado esquerdo, como vocês podem ver, por Zhang, né, que ele aqueceu o sonotrodo a 400 graus, comparando ao extremo com 20 graus, a gente pode ver a diferença de tamanho de grão. Basicamente, os dois fenômenos que ocorrem é a desgaseificação e refino de grão. O refino de grão ele acontece via cavitação e também pela superfície do sonotrodo, né? Uma vez que assim que o sonotrodo, a temperatura ambiente, ele entra em contato com o meio líquido, ele já cria ao início da solidificação, que é o fenômeno que a gente chama de interface metal-molde, né? E também as partículas insolúveis que ficam na parte superior dessa borra, né? Naquela camada de proteção superior, gerando o fluxo de recirculação do ultrassom que ele ocasiona, você acaba puxando algumas partículas insolúveis para o meio líquido, aumentando também esses sítios. Além dessas bolhas de resfriamento, no momento da desgaseificação, acaba ajudando esse resfriamento, né? Aí existe um vídeo aqui que espero que funcione, que eu vou mostrar para vocês, que no caso foi feito em água, né? Água com glicerina, e que no caso o material ele está cheio de bolhas. No momento que você liga o ultrassom, ele faz a desgaseificação, e é possível ver, somente aqui na parte de baixo, alguns fluxos acústicos, né? Que é esse fluxo que faz o refino do material, né? Ele acaba auxiliando assim nesse refino. E conforme você aumenta a potência, vocês podem ver que esse fluxo aumenta. Ó, por exemplo, neste momento aqui, foi aumentado o fluxo, né? A potência do ultrassom desse sonotrodo e, consequentemente, o fluxo. Só que também você não pode simplesmente colocar a máxima potência nesse ultrassom, porque em vez dele ter o efeito único exclusivamente do refino, ele acaba puxando também toda a impureza dessa camada de proteção superior, que é o que a gente chama de borra, né? Então, ao invés de você fazer só
só a cavitação, só o refino, você vai contaminar essa amostra, né, esse material. Então tem que controlar também a potência, não é só colocar a potência máxima. Aqui é um exemplo de estudo que foi desenvolvido em relação à caracterização via ultrassom, no qual a gente tentou buscar um material mais com custo inferior do que em relação à ponta desse sonotrodo, porque hoje na Europa é utilizado nióbio, o nióbio é extremamente caro, então a gente tentou produzir um material que fosse substituto a esse nióbio, e que mantivesse o mesmo grau de refino, mesmo que essa amostra durasse pouco, esse sonotrodo durasse pouco, né? Porque o nióbio, ele, em contato com o alumínio, o índice de desgaste dele é baixíssimo, coisa que com o aço e o titânio não são. Só que o custo relativamente baixo, ele acaba se tornando vantajoso a gente utilizar aço ou titânio. E ao mesmo tempo você tentar mapear qual é o tempo mais eficaz, né, que garante esse refino satisfatório. Então, a gente monitorou de 10 segundos até 120 segundos, utilizando dois tipos de pontas, que é o aço e o titânio, e aí a gente fez um estudo nesses 6 tempos e viu qual é a eficácia em relação à desgaseificação e também o refino ideal. Então, aqui a gente pode ver as metalografias coloridas, né? Cada cor indica um grão desse material, e aí encontra um certo grau de refino aqui. A microestrutura, ela é, de certa forma, em formato de roseta, né? Mas ainda um pouco dendrítica internamente, mas houve um refino satisfatório. Então a gente pôde concluir que tempos de 10 segundos, como a figura A aqui, a imagem A, ela não teve uma boa desgaseificação, embora sejam trincas de solidificação, mas não houve essa desgaseificação satisfatória, né? Vamos dizer assim. Coisa que com 20, 30 segundos a gente conseguiu uma boa desgaseificação e um refino satisfatório. Porém, mais do que 30 segundos, acabou não sendo eficaz. Então, não é necessário você deixar o sonotrodo lá, o tratamento de ultrassom por 120 segundos, por exemplo, se você não tem um comportamento em questão de refino superior. Então, você preserva a ponta do sonotrodo, né? Garante maior utilização e uma maior eficácia entre 20 e 30 segundos. Aqui estão os valores, só a título de comparação, né? 30 segundos. O quanto a gente conseguiu refinar ele, o titânio obtendo os menores valores de tamanho de grão, espaçamento dendrítico já foi em relação ao aço, então a gente tem aqui uma comparação. E a porosidade é extremamente baixíssima, né, independente do método utilizado. Aqui graficamente os valores que estavam naquela tabela, né, só a título de comparação, acho que fica mais fácil, né? Porosidade, espaçamento dendrítico primário e secundário. Então a gente consegue mensurar também as propriedades mecânicas de uma microestrutura, não só com tamanho de grão, mas também os espaçamentos primário e secundário. Bom, para a gente trabalhar com conformação, nós temos alguns fatores que devemos levar em consideração, como análise termodinâmica, que a gente analisa o tipo e o teor de elementos de liga, o intervalo de solidificação, a fração líquida formada pela fusão da fase eutética, a sensibilidade no interior da zona pastosa, comportamento morfológico durante o tratamento térmico e o reológico quando nós vamos produzir a peça final. Então, por exemplo, em relação ao teor, o tipo e o teor de elementos de liga, no caso a liga 355, que é a liga que eu vim trabalhando ultimamente, o meu orientador, professor José Eugênio Zocchi, ele pegou essa liga 355, então em questão de normas, você tem essa variação em porcentagem de silício de 4,5% a 5,5%, é o que a norma estipula para essa liga. Então, se eu trabalhar 4,5%, eu estou dentro dessa norma, e 5,5% também. Então, a gente fez um estudo em relação ao software Thermocalc, do lado direito aqui desse slide, que a gente pode ver que a 4,5%,
eu tenho uma fração líquida, né, por exemplo, aqui entre 500 e 95 graus. A 4,5% eu tenho uma fração líquida em torno de 0,5. E mudando essa porcentagem de silício para 5,5%, ainda dentro dessa norma, eu já tenho uma fração líquida de 0,6%. Então, isso aqui foi mais para demonstrar o quanto que uma pequena variação dos elementos de liga, eu tenho um comportamento diferente desse material no estado semissólido dele. Por outro lado, o diagrama de fases aqui do lado esquerdo, também variando de 4,5% a 5,5% por essas duas retas pretas aqui em cima desse diagrama de fase, do diagrama, existe uma fase aqui em específico, que é o que chama atenção nesse material 355, que é o que está em amarelo. Ela produz uma fase aqui de titânio 4 manganês alumínio, que ele funciona como uma espécie de refinador natural desse material. Então, se eu trabalho a 4,5% de silício, eu tenho uma gama dessa fase de temperatura muito maior do que se eu estiver trabalhando com esse material 5,5% de silício. Então, logicamente que a gente considera tudo dentro dessa norma, mas a gente pode ver que um elemento que você adiciona, ou uma variação desse elemento, mesmo sendo 1%, você tem um comportamento, um grau de refino, ou um comportamento reológico desse material totalmente diferente. Agora, em relação ao intervalo de solidificação, nós utilizamos alguns softwares, né, ou alguns métodos, por exemplo, o Thermocalc, que é uma simulação que a gente utiliza a condição de Chaio. Nós temos o DSC e o DTA. Então, foi utilizado os três métodos para a gente verificar qual a eficácia de cada um. Então, aqui via Thermocalc, a gente utilizou, foi feito também para essa liga 355, o Thermocalc a gente analisa a liga, né, do estado líquido para o sólido, né, que a gente considera também um diagrama de solidificação. Então, nós conseguimos mapear as temperaturas de interesse, né, da mesma forma que foi feito pelo DSC e o DTA, para 5 tipos de taxas de aquecimento, é o que a gente pode usar na indústria ou não, né? Então foi feito um mapeamento, a gente conseguiu ver o quanto varia as temperaturas e o comportamento de cada, de cada taxa, né, utilizada nesse material, uma vez que a indústria tende a utilizar taxas de aquecimento de 50 graus e 100 graus, mas via equipamento, o máximo que a gente conseguiu fazer essa varredura foi até 25 graus. Infelizmente, a gente não tinha equipamento para fazer de 50 e 100 graus Celsius por minuto, que é o que a indústria usa, mas a gente consegue mais ou menos ter uma ideia, né, estipular qual seria o comportamento desse material e comparar, né, os métodos, né, o DSC, o DTA a simulação Thermocalc. Então, a gente conseguiu manipular aqui para estipular para 355, né, determinar a temperatura sólidos. Desculpa, a imagem aqui ela foi sobreposta à curva do Thermocalc, né, em preto, e essas curvas coloridas, cada taxa de aquecimento via DSC. Então, a gente estipulou aqui, por exemplo, a 510 graus Celsius a temperatura sólida e a temperatura líquida a 621. Então, aqui a temperatura de trabalho foi 595, né? Uma fração líquida em torno de 0,5 via Thermocalc e via DSC 0,5. Eu vou explicar mais adiante o que seria esse pico aqui nessa curva, que é o que a gente apelida na parte de Dixon-conformação de joelho eutético. Então, nós temos que obrigatoriamente trabalhar depois desse joelho eutético, né? Isso porque se eu trabalho em relação a 560 graus, vocês podem ver que o controle aqui de fração líquida, ela se torna extremamente difícil e complicado. Então, em Dixon-conformação, a gente tenta descobrir aqui qual é esse joelho eutético e trabalhar posteriormente a ele, numa temperatura superior a ele, porque a gente consegue um maior controle do nosso processo durante as etapas de tratamento térmico e conformação. Então, além da gente determinar quais são essas temperaturas, a gente tenta
encontrar esse joelho eutético, que é a parte que a gente tenta fugir dele. Então, o ΔT aqui encontrado, né, comparando a simulação via termocalque e os ensaios de DSC e DTA, a fração líquida formada pela fusão da fase eutética, nós temos que levar em consideração, que é o que eu tinha comentado, que é o joelho, né? Então, nós temos que trabalhar numa faixa de temperatura ideal, que eu tenho uma baixa variação de fração líquida. Por exemplo, se eu trabalhar 595 ou 575, que foram os experimentos realizados, eu tenho que ter uma baixa variação dessa fração, porque qualquer variação pequena ali que eu tenho durante o processo de tratamento térmico, essa fração líquida ela pode variar muito, e aí atrapalha todo o processo e eu não consigo fazer esse tratamento térmico, né? E o último quesito que é analisado na parte termodinâmica de semissólidos é a sensibilidade da fração líquida com a variação dessa temperatura. Então, foi feita a derivada daquelas curvas, e aqui nessa curva é a derivada da curva do termocalque. Então, nesse pico aqui em torno de 560 graus, foi aquele joelho eutético. Então, vocês podem ver aqui, se eu trabalhar 558, 565 graus, olha o quanto eu tenho de variação dessa sensibilidade com a pequena variação de temperatura. Então, se eu trabalhar 560 graus, eu não consigo controlar o material. Então, hora ele vai ficar com baixa fração líquida e variou 1 grau ali, ou nem isso, o material já tem um outro comportamento de fração líquida sólida. Então, eu tenho que fugir desse pico aqui em questão tanto de sensibilidade, de fração líquida, para que eu tenha um controle maior do meu processo. Então, realizando essas curvas, descobrindo esses delta-t's, então aqui eu consegui estipular qual é a minha faixa de temperatura que eu posso trabalhar com TICS. No caso do material 355, teoricamente eu teria aqui de 575 até 610, 612 aqui eu posso trabalhar, que teoricamente eu não teria nenhum problema no meu processo, mas eu vou mostrar adiante que, não, teoricamente, não é bem assim que as coisas acontecem. Então, até aqui, eu tenho essa faixa de temperatura que eu posso trabalhar. Aqui está, aqui está em questão de tabela os valores para cada condição, para cada ferramenta utilizada, para cada taxa de aquecimento, e o que a literatura pede é que seja menor do que 0,03. Então, aqui eu estou trabalhando ligeiramente abaixo desses valores, né? E na etapa seguinte, que é a etapa de tratamento térmico. Então, eu parti de um material dendrítico, refinei ele, ficou semidendrítico em forma de roseta refinada, né? Que é uma condição intermediária à condição globular. Depois eu pego essa matéria-prima refinada, eu tenho que reaquecer ela até a temperatura de trabalho. Por exemplo, nos meus ensaios eu fiz a 575 e 595, atingiu essa temperatura semissólida, uma fração sólida, no caso de 0,45, por exemplo, eu tenho que manter esse material a um determinado tempo para que ocorra essa globularização. Então, não pode ser um tempo curto, porque não vai acontecer, e também não pode ser excessivo, porque, além de acontecer a globularização, o material vai ficar extremamente grande, o tamanho médio de grão. Então, eu tenho que achar qual é esse fator, esse tempo ideal. Durante o tratamento térmico acontecem alguns fenômenos, como, por exemplo, o ripening e a coalescência. Do lado direito, do meu lado direito aqui, desses slides, eu tenho o ripening, que no caso ele acaba dissolvendo, ele acaba fundindo os braços dendríticos ou os grãos pequenos. Então ele faz essa fusão, né? E aí ele acaba quebrando alguns bracinhos, por exemplo, desse crescimento dendrítico primário e secundário desses grãos, né? Os pequenos braços, e aí ele acaba fundindo ele,
e com isso ele tende a ajudar a deixar apenas o núcleo desse grão e fazendo com que ele tenda, né, a ser globular. Só que ele age com maior eficácia durante o reaquecimento. Enquanto eu estou reaquecendo o meu material até o estado semissólido dele, então a maior eficácia é do ripening. Depois que eu estabilizei esse reaquecimento, cheguei à minha temperatura de trabalho, eu vou fazer o tratamento térmico e permanecer, né, esse material por 20 segundos ou 30 segundos, que seja. E aí quem tem a maior eficácia já é a coalescência. Então, a coalescência ele tem o efeito de tentar como eu posso dizer, aumentar o crescimento desses grãos, incorporando a parte sólida, né? Como vocês podem ver na evolução aqui do tempo 1 ao tempo 3 da imagem esquerda, e, porém, ao mesmo tempo que ele faz essa incorporação, ele acaba criando algumas regiões de líquido preso. Então, eu tenho esses dois fenômenos que acontecem em conjunto, porém, em determinado momento, a eficácia entre eles acaba sendo diferente. Aqui é um exemplo de uma microestrutura que teve bastante líquido aprisionado e o crescimento de ripening na parte superior aqui no esquema, né, na imagem A, e de coalescimento acontecendo em conjunto. E aqui é mais para a gente ter uma noção do que seria uma estrutura que saiu de dendrítica, né? Desculpa, na forma refinada, e ela teve uma ligeira tendência a ficar globular, mas com bastante líquido aprisionado. Como foi dito, eu tenho um crescimento dendrítico, depois eu tenho uma região, aí conforme eu aumento a taxa de cisalhamento, eu acabo quebrando, né, interferindo nesse crescimento dendrítico para um crescimento de roseta até a forma globular. Conforme eu vou aumentando essa taxa de cisalhamento, eu tenho essa evolução microestrutural. Só que isso não acontece apenas em cada grão. Né? Eu tenho 3, 4 grãos, isso aqui não vai acontecer apenas em relação à parte externa, ou apenas a interação entre grãos, mas também acontece na parte internamente a cada grão. Então, esse comportamento de quebra dos braços primários e secundários, eu também tenho essa quebra internamente ao grão. Se eu tenho um grão muito grande e ele tem internamente partes dendríticas, eu acabo tendo o mesmo fenômeno internamente. E aqui na parte de baixo direita tem um exemplo de uma interconexão tridimensional em experimentos realizados por Ito. Eu posso ver os grãos, de certa forma, globular, mas interagindo entre si. E isso acaba sendo uma consequência na parte que a gente faz a conformação desse material no estado semissólido. Então, aqui também é algo que eu posso comparar, né, exemplificar na parte superior, nessa imagem esquerda, quando eu tenho grãos do tipo roseta, né, vocês podem ver que a viscosidade aparente ela é superior do que quando eu tenho grãos do tipo globular. Podem ver que a viscosidade aparente é bem inferior, então, conforme eu aumento a minha taxa de cisalhamento, como o material metálico ele se comporta como um material como um fluido não newtoniano, então conforme eu aumento o meu cisalhamento, menor é a minha viscosidade. Então, a título de comparação, uma pasta metálica em torno de 0,4% de fração líquida, esse material ele pode se comportar como uma espécie de uma glicerina, de um mel, de uma pasta de dente muito semelhante a este grau de viscosidade aparente, vamos dizer assim. Então, eu tenho uma ideia de quanto maior essa taxa de cisalhamento, menor é a minha viscosidade e
E melhor seria para todo o processo, né, em questão de conformação, e durabilidade de molde e tudo mais. Então, aqui é um exemplo, né, de um experimento feito, matéria-prima conforme fornecida pela usina, na parte superior esquerda, vocês podem ver grãos extremamente dendríticos e grandes, depois ele sendo refinado via agitação eletromagnética e via adição refinador de grãos, aplicados em conjunto, depois de acordo com cada tipo de temperatura de reaquecimento, a 575 a 595 graus, eu tenho os grãos final totalmente globular. Um outro método utilizado de refino, a título de comparação, é via tratamento por ultrassom, durante 30 segundos. Então, na parte superior aqui eu tenho a liga não fundida, bruta. Depois, na parte inferior, intermediária, eu tenho um material refinado, na ordem de 129 grãos, eu tive uma redução de 35%. E no final, após tratamento térmico, grãos na ordem de 107 microns até 111, né, uma pequena variação, uma redução de 30%. Então, aqui a gente não deve apenas analisar único exclusivamente essa diminuição de tamanho de grão. Por exemplo, o grão caiu de 250 para 107, mas também a forma dele, né? Toda a microestrutura envolvida, todas as fases envolvidas aqui. Agora, um outro fator também que é muito decisivo nas etapas de conformação e comportamento reológico, é o fator de tamanho de grão pelo tamanho de glóbulo, porque isso apresenta a interação 3D dessa microestrutura. Então, por exemplo, um único grão, quantos glóbulos eu tenho internamente a ele? Então, por exemplo, se cada grão colorido nessa imagem, ela representa um grão, uma orientação cristalina. Então, por isso que cada grão ele tem uma cor. Então, às vezes você vê um grão amarelo aqui, próximo a outro grão, então, teoricamente, eles estão próximos com uma única orientação. Só que cada glóbulo, um único grão, ele pode conter vários glóbulos. Então, isso seria uma interação 3D. E quanto menor essa interação, mais fácil é o meu comportamento reológico. Então, por isso que a gente contabiliza tamanho de grão, tamanho de glóbulo, a circularidade, e isso focando na etapa seguinte, que é a conformação e o comportamento reológico desse material. Aqui é um outro exemplo do tratamento térmico, né, de 0 segundos, ou seja, eu aqueci o material e resfriei ele imediatamente em água. Já aos 120 segundos, eu cheguei à temperatura semissólida, mantive esse material por esses tempos e fiz o resfriamento imediatamente em água, que é para congelar a microestrutura. Se eu não faço esse congelamento, né, imediato, a microestrutura resfria lentamente e aí eu tenho uma alteração dessa microestrutura. Então, por isso que a gente resfria imediatamente em água para, entre aspas, congelar essa microestrutura. Então, vocês podem ver aqui que comparando de 0 segundos, né, sem o tempo de espera, e contra de 120 segundos, eu tenho a microestrutura de 120 segundos, os grãos acabaram crescendo, ficaram todos globulares, mas a condição de 120 segundos, os grãos cresceram um pouco mais aqui. Essa outra condição é o mesmo estudo, só que com porcentagem de sólido um pouco menor, né, 0,4, uma temperatura maior, aí eu tenho um comportamento ligeiramente diferente, né, embora seja muito próximo. Aqui são as metalografias branco e preto, que foi utilizado para contabilizar tamanho de glóbulo, circularidade. Aqui também 595, é possível notar alguns poros, né, nesse tipo de condição. Aqui em questão de tabela, mas estipulando tamanho de grão, tamanho de glóbulo, circularidade média, que o tamanho de grão, tamanho de glóbulo que eu tinha comentado que é interessante na parte reológica desse material, né, que mostra as interconexões. Foi feita a caracterização do comportamento reológico quanto à viscosidade aparente, a tensão, correlacionando o tempo de tratamento térmico e, consequentemente, indiretamente,
é o tamanho de grão. Então, a gente pode ver que quanto maior a fração sólida, menor é a minha viscosidade aparente e também a tensão no momento dessa tixoconformação. Aqui, graficamente, a gente tem uma ideia mais ampla, né, do tipo de grandezas, né, em relação à viscosidade aparente, contra a taxa de cisalhamento aplicada no momento que a gente fez a conformação, comparando os tempos de tratamento térmico aqui nas tabelas quanto aos valores de viscosidade aparente. É considerado baixa essa taxa, essa influência do tratamento térmico nas etapas de comportamento reológico. Então, teoricamente, para todos os tempos ali que a gente fez o tratamento térmico, você teria uma baixíssima viscosidade aparente e também tensão aplicada nessa etapa de conformação, né? Mais uma vez a gente fez essa comparação de tempo de tratamento térmico em relação ao tamanho de grão, tamanho de glóbulo, quanto à tensão aplicada. Então, quanto maior o tamanho de glóbulo desse material, maior é a tensão, né? E então, teoricamente, conforme a gente veio fazendo toda essa caracterização da parte de semissólidos, tanto trabalhando a 575 quanto a 595, a gente viu que o material, na teoria, vamos dizer assim, dava para a gente fazer peças com tixo, né? Só que quando chegou na parte de tixoconformação, a gente viu que o material a 575 ele não se comportou como a gente esperava até aqui nessas etapas de caracterização. Então, aí ficou nessa dúvida, mas o que aconteceu de estranho aí? Se até agora, utilizando todas essas ferramentas, falava que dava para tixoconformar, por que a 575, as minhas amostras saíram todas com defeito aqui de tixoconformação? Vocês podem ver que na borda dela, totalmente quebradas, com imperfeições, as amostras ficaram grossas em relação a 595, que é a região das bordas, elas estão preenchidas, ela teve um comportamento diferente do que a 575. Então, a gente tentou fazer a varredura e tentar descobrir qual era o problema aí, né? Então, logicamente, conforme a maior fração sólida, maior dificuldade de conformar, né? Mais duro está o material, vamos dizer assim, maior a espessura ficou dessas amostras, maior a energia necessária de conformação também. Então, o que a gente descobriu de problema foi assim, foi feita a análise termodinâmica de termocalque, DSC e DTA. Então, hoje, existe um gap ali que a gente não conseguiu ainda cravar, aí falar assim, ó, o método de DSC ele é mais preciso, o método de simulação via termocalque ele é mais preciso para a gente fazer essa varredura de temperatura, em qual gama a gente deve trabalhar com o Tixo, né? Por exemplo, no meu caso aqui, o 355. Então, eu queria trabalhar 575 e 595. Então, qual é o método mais eficaz, o DSC, o DTA ou o termocalque? Então, hoje, infelizmente, a gente não consegue cravar. Existem materiais, existem ligas que o termocalque ele se torna mais eficaz, tem outros que o DSC ele é mais eficaz. Então, hoje, a questão de ciência, a gente não consegue bater o martelo. Então, se alguém aqui estiver assistindo e tiver uma outra ferramenta, uma outra dica, agradeço muito. Então, é um campo ainda a ser estudado, está sendo estudado. Então, por isso a gente utiliza os três métodos, o DSC, o DTA e o termocalque. E para o meu caso, vocês podem ver aqui que o DSC e o DTA mostrou que eles são mais precisos e, na verdade, a 575 eu estava trabalhando nesse joelho eutético. Então, a simulação termocalque mostrava que eu estava fora, que essa curva em roxo aqui, nessa cor roxa, mostra para mim que eu estou fora desse joelho eutético. Mas o DSC e o DTA mostrou para mim que não, que eu estou nela ainda, bem no final dela, mas eu estou.
E já o DTA aqui do lado direito, ele mostra que eu estou quase que no meio dela. Por isso que eu tive esses problemas. Então, a gente acabou se baseando inicialmente pela simulação, né? Por eu conseguir colocar toda a composição química dele, mas eu vi que na prática não foi isso que aconteceu. Então, hoje a gente, infelizmente, trabalha com as três ferramentas. E a gente descobre meio que na raça ali, que na prática, qual deles está sendo mais preciso ou não. Então, aqui, chegando às conclusões, os materiais, a Liga 355, ela atendeu ao critério desse intervalo de solidificação que é em torno de 130 graus, né? Tanto nos 3 métodos utilizados. A liga apresentou uma baixa sensibilidade, independente do método utilizado, né? O DSC, DTA e o termocalque, tanto em questão de sensibilidade, de fração líquida. Houve um refino de material, independente do método que a gente utiliza, então a liga se comportou bem, tanto utilizando ultrassom, tanto utilizando refinador de grão, agitação eletromagnética. Todas as condições estipuladas, ela teve uma baixa tensão, uma baixa viscosidade, e a gente descobriu essa imprecisão, né? Então, o que eu quero mostrar aqui, basicamente, é assim, ao mesmo tempo apresentando as desvantagens e a vantagem de Tixo. A tixoconformação, ela garante uma vida útil do metal, ela garante peças na condição near net shape, que a gente fala peças já na condição final, praticamente, né? Sem necessidade de remoção de rebarbas, se você fizer o processo todo certinho, dependendo do grau de exigência. Você tem uma microestrutura uniforme, maiores propriedades mecânicas, uma baixa eficiência energética, porque você não está trabalhando com material totalmente líquido, você não vai gastar energia elétrica para fundir o alumínio a 621 graus, que no caso essa liga 355, e sim você vai trabalhar com ela 595, né? Você teve um ganho aí de 20 graus Celsius, né? Somado a dias de trabalho, você tem uma economia enorme. Só que, por outro lado, vocês puderam acompanhar que qualquer alteração de composição química que eu tenho, qualquer variação no meu processo, seja em grau de refino, em grau de tratamento térmico, uma temperatura de trabalho mal mapeada, eu só vou ter problema. Então, você tem que mapear bem o processo, bem a composição química desse material. Uma vez mapeado ela, você colhe as vantagens. Mas qualquer variação que você tiver nisso, você vai ter problema. Então, a tixoconformação ou a reologia ou a reofunção exige estudo constante. Exige que você mapeie todo o processo, todo um controle eficaz. Então, e isso se torna a desvantagem dessa tecnologia. E você tem que ter uma matéria-prima também de qualidade. Então, hoje você não tem fornecedores aqui no Brasil, por exemplo, eu quero comprar uma matéria-prima pronta já para Tixo. É extremamente difícil você encontrar isso, então você tem que produzir sua própria matéria-prima. Então, essas são as desvantagens hoje. Mas, ao mesmo tempo, são temas e tópicos que a gente tem que estudar e fornecer a solução, né, de uma maneira prática e fácil e barata, né, o mais econômico possível, né. E aqui eu coloquei as referências, né, caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma curiosidade, eu coloquei as referências utilizadas, né, que eu utilizei também para fazer as pesquisas. Bom, é isso e espero não ter passado muito do tempo. E quem tiver alguma dúvida, estou à disposição e ao mesmo tempo agradeço pela oportunidade. Eu agradeço desde já, né, em nome do programa, sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, de ter participado e preparado, né, esse colóquio, né, na área de metais mesmo. E aí eu quero deixar em aberto, né, para quem tiver algum comentário, alguma dúvida, está aberto para quem quiser falar. Tem uma pergunta no chat, Verônica. Deixa eu ver. Diz, Ana, porque quando caiu a internet no meio, né, aí limpou. Então, faça aí para ele. Vou ler a pergunta. Sebastião Pinto. Com relação às ligas de alumínio, qual o motivo dos outros tipos de ligas
não serem mais utilizadas? Não é que não são utilizadas ainda. Na verdade, alguém precisa mapear elas, né? Porque a indústria automotiva hoje, ela está se baseando nas ligas 355, 357 e 356. São as ligas que hoje ela tem maior aplicação para a indústria automotiva. Então, essas são as ligas que têm bastante material, bastante teoria, elas já foram mapeadas. Então, as outras, a indústria automotiva ou naval, não tem tanto interesse ainda. Então, por isso, elas não foram estudadas ainda, né? Ou tem um grau, uma baixa taxa de aplicação, até mesmo com Tixo. Então, a maior aplicação que a gente está fazendo, o maior estudo, são as ligas que têm maior aplicação, mas são ligas que a gente deve ainda mapear, estudar elas. Não quer dizer que não são importantes ou tem aplicação zero, mas são muito baixas ainda. E a parte de ligas de magnésio está sendo aplicada bastante em relação a celulares, né? Então, mais quanto a isso. E existe também estudos em relação a aço. Foi feito um estudo também lá na Unicamp com a aplicação de Tixo conformar a aço, mas ainda é muito tímido ainda as aplicações. Ok. Algum mais, gente? Alguma pergunta, algum comentário? Bom dia, Leandro. Meu nome Opa, é bom dia. Rafael, faço parte aqui do programa. Te parabenizo aí pela apresentação, realmente um conjunto de resultados bem interessante, bastante caracterizações. Obrigado, Rafael. E aí uma dúvida que eu fico, assim, né, minha formação é de físico, então a gente que é da área de física, às vezes fica sempre procurando um modelo, uma análise que possa explicar os fenômenos. Aí uma pergunta que eu te faço é, existe algum grupo, Leandro, que se debruça em, por exemplo, eu vi muitos resultados ali de termodinâmica, para explicar, por exemplo, aqueles joelhos que tu fala que precisa fugir, que precisa buscar uma região após aqueles joelhos. Aí existe algum grupo que se debruça em criar modelos, seja simulação numérica, sejam modelos um pouco mais simples, mas que expliquem esses comportamentos, esses crescimentos, ou realmente é tão complexo que tem que ser puramente experimental, ou seja, você fazendo as medidas, olhando, altera um pouco, muda os parâmetros, mas teria algum grupo que trabalha tentando fazer uma modelagem, seja computacional, seja algo que tente se aproximar. Olha, existe sim, só que na Inglaterra tem a professora Atkinson, que ela estuda bastante isso, só que a gente cai num problema academia-indústria. Por exemplo, o método utilizado de termocalque, DSC e DTA, a gente tenta estudar de uma forma que a indústria olhe aquilo, né? Um profissional operário olhe essas ferramentas e sem muita, como eu posso dizer, sem muito critério, sem muita sofisticação, você fazer uma análise de termocalque e DTA e conseguir verificar ali via gráfico exclusivamente, 505, 510, 595. Só que, por outro lado, ele se torna impreciso. Você fazer as curvas e basicamente olhar ali no gráfico, é 557, é 555, quanto que é. Então, você se torna, ao mesmo tempo, impreciso, mas fácil, né? Agora, se você utilizar outros métodos, por exemplo, lá na Unicamp, a gente utilizou um outro método, que é o método de Fly, que você pega essas extremidades dessas curvas de DTA e DSC, você deriva essa parte de baixo novamente. Então, você tem precisamente a 503.8, que é o início da minha solidificação. Só que daí, para a indústria, se torna algo mais difícil. A pessoa precisa fazer um DSC, depois precisa aplicar o método de Fly, precisa uma série de fórmulas. Então, assim, para o meio acadêmico é bacana. Só que a gente tem que descobrir uma ferramenta que, ao mesmo tempo, englobe essa precisão, que hoje a gente não tem, que seja fácil para aplicar para essa indústria e, ao mesmo tempo, seja precisa, né? Preciso.
Então, hoje a gente não consegue unir os dois, a precisão e a facilidade. Se eu utilizar o método fácil que eu tenho hoje, eu caio nessa imprecisão. E se eu for muito preciso, utilizando os métodos de Fly, terceira derivada, a indústria vê isso e fala, não quero. É muito complexo. Então, hoje Então, a eu gente não entendi consegue. isso aqui. Eu acho que ainda a minha pergunta vai mais no sentido de, ok, a indústria ela precisa operacionalizar e precisa ter isso, como você falou, como você bem falou. Mas o que eu falo é do ponto de vista de entendimento do comportamento do material. Mapear Ok que a todos, indústria né? ela quer mais aplicação, mas, por exemplo, a gente na academia, na universidade, seja no departamento de engenharia, seja de ciência de materiais, a gente está preocupado em entender o Os comportamento, o que é que fenômenos. leva àqueles comportamentos, né? Aí é nesse sentido que fica a minha dúvida, entendeu? Entendeu? Não, hoje eu desconheço que a gente tenha isso. O que temos hoje é tentar facilitar as temperaturas. Tipo, eu quero saber temperatura sólido, líquido e as fases ali existentes no meu joelho otético, só. Agora, o que temos assim a fundo, comportamento não temos, eu desconheço. Beleza. Obrigado, Se, Leandro. E se parabéns mais puder, uma vez. obrigado, Rafael. Se puder nos dar dicas, eu agradeço. Professor Adriano, está com a oportunidade? Oi, oi. Bom dia, Leandro. Bom dia, Adriano. Tudo bem? Pela apresentação, muito interessante o tema, muito boa apresentação. Ficou bem Obrigado. claro. Gosto dessa coisa aí de aplicação e tal, em indústria. E, por razões óbvias, a indústria automobilística ainda está no meu sangue. Mas, enfim, eu tenho duas perguntinhas aí. Talvez a primeira ainda vá nesse sentido aí. Você falou sobre precisão com relação aos métodos experimentais e a parte de simulação, né? Eu entendo um pouco o que você falou, mas talvez só para explorar um pouco ainda. Eu não sei se era tema do teu trabalho ou não, mas a pergunta é se você conseguiu relacionar ou fazer uma correlação no teu estudo entre os resultados que você obteve experimentais, né, com os métodos, com o que você simulou aí, por exemplo, no Thermocalc. Você tem uma correlação que a gente consiga entender os gaps ou essas diferenças aí entre os resultados experimentais e o que foi simulado, ou não era tema do trabalho? Não era tema, era mais para a gente comparar. Por exemplo, eu queria trabalhar 575 e 595. Então, ali, teoricamente, eu vi que, independente do método que eu utilizar, vai dar certo. Eu fugi desse joelho. Então, não era o tema disso. Só que lá no final, a gente viu que falou, opa, tem alguma coisa errada aí, mas a gente não conseguiu, eu posso dizer, falar assim, vamos mudar a forma de caracterizar via Thermocalc, via DSC, e bater o martelo quanto a isso. Mas uma coisa que é interessante a gente observar, que infelizmente pelo DSC, o equipamento que a gente tem lá, só vai até 25 graus Celsius. E eu fiz o aquecimento a 100 graus Celsius. Então, logicamente que a cinética ali, ela é diferente. Sim. Então, eu acho que isso seria legal a gente conseguir mapear, porque a indústria ela não vai aquecer a peça a 5 graus Celsius, ela vai já querer jogar 100 ou 50, só que o comportamento, as fases são outras. Sim. Então, hoje, a gente não consegue mapear ali, via DSC, qual seria o comportamento a 100 graus Celsius. Porque de repente fosse... não sei, talvez um tema até para uma pesquisa futura fazer esse tipo de correlação, né? Porque, por exemplo, minha segunda pergunta aí vem no sentido contrário. Eu vi que as aplicações aí, a técnica é utilizada muito para trabalho com prototipagem rápida, etc, né? E a gente sabe que na indústria lá o volume, e você paga por isso, porque prototipagem rápida é mais caro. A pergunta é, o que você consegue reproduzir em laboratório, esse tipo de pesquisa, existe algum estudo que você conheça que consiga mapear a repetibilidade de processo e você ter, por exemplo, isso numa escala de produção, né? Então, ao invés de você produzir uma quantidade limitada de protótipo, você tem isso em escala, em volume de produção e você ter curva de dispersão para isso. Você conhece algum estudo que trate sobre isso, ou é algo que ainda é um desafio? Como é que você enxerga isso daí? Olha, eu não cheguei a conhecer nenhum processo produtivo, né, que utilize a Tixo,
A maioria é europeia e asiático. Tá. Mas eu acredito que seja bem fácil ter uma alta produção, sim. Porque você pode fazer vários billets, né, várias matérias-primas ali próximo ao seu produto final. E a conformação que a gente fez de Tixo, a gente desenvolveu um outro trabalho também, que a gente chegou a produzir alguns materiais, embora seja de formato simples, né, retangular, mas eles foram tixoconformados numa prensa comum. Tá. Então, ele não exige uma prensa diferente, um material, um investimento maior. A única coisa que você tem que ter é esse pré-aquecimento ali, esse tratamento térmico extremamente preciso. Isso daí que é o fator... Então, essa é a minha pergunta. Como é que iria ser o comportamento disso numa escala de produção para você manter aquilo numa curva, sei lá, de 3 sigma, por exemplo? Uma dispersão reduzida, né? Com uma média alta, dispersão reduzida. Essa a minha curiosidade, porque esse tipo de tecnologia é interessante, mas o que eu acho que talvez... Aí, não sei se é mais investigação, eu não conheço muito da área, se existe e tal. Essa era muito mais uma questão de curiosidade. Entendi. Mas, cara, de novo, parabéns aí, muito boa a tua Obrigado, Adriano. Gostei pra caramba, viu? Parabéns. Obrigado, agradeço, viu? Obrigada. Sebastião, tá com a oportunidade. Sim, é só sobre aquela parte das ligas novamente, que o senhor falou que não é que elas não são utilizadas, né, é que elas ainda não são bem mapeadas. Aí, esse mapeamento é devido a algum problema de caracterização delas? Ou é outra coisa? Não, seria mais em relação à aplicação. E tem algumas ligas, eu não sei te precisar qual ali exatamente, só que existem ligas que o ΔT dela, ela é pequena, naturalmente é pequeno. Por exemplo, a liga 355, eu tenho um gap ali de 30 graus ou 40 graus que eu consigo trabalhar com Tixo. Já existem ligas que, por questão da própria composição química dela mesmo, eu não tenho esse ΔT alto. Tem liga que eu tenho um ΔT de 10 graus, 5 graus, e aí eu não consigo trabalhar com Tixo. Então, por questão de composição química, essa liga ela é excluída dessa tecnologia. Aí não tem o que eu fazer, entendeu? Aí eu tenho que pegar e alterar ela, mas daí já cai em outra composição. Ok, professor, obrigado. Imagina. Alguém mais? Ninguém? Então, Leandro, eu só tenho que agradecer, né, em nome do programa, né, quero lhe dar boas-vindas novamente, né, ainda não Obrigado, Verônica. Pessoalmente, né, mas seja bem-vindo à unidade, né, e todos, né, vamos agora abrir o áudio, como de costume, vamos parabenizá-lo em forma de palmas, né, Leandro? Obrigado, agradeço. Obrigado pela oportunidade. Espero em breve conhecer vocês. Nós também. Parabéns, Leandro. Obrigado. Seja bem-vindo à nossa unidade. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Obrigada, até a Imagina. próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.